Meu nome é Laurinda, tenho 81 anos e antes que a vida me cale de vez, eu preciso contar o que guardei em silêncio por quase 7 décadas. Muitos dizem que sou uma senhora doce, daquelas que fazem bolinhos de chuva para os netos, que vai à missa aos domingos e que tem sempre um bordado no colo e um sorriso no rosto. E, de fato, aprendi a sorrir, mesmo quando, por dentro, havia só pedra e poeira. Porque quando a dor se instala cedo demais, ela não vai embora. Ela aprende a morar dentro da gente. Por muitos anos, calei. Por vergonha, por medo, por ter sido ensinada desde menina que certas coisas não se dizem, principalmente quando envolvem alguém que todos veneram. Hoje, com o tempo nas costas e os pés inchados da vida, eu já não devo mais nada a ninguém. Não tenho mais por que proteger fantasmas vestidos de piedade. Meu coração, embora marcado, ainda pulsa com verdade. E é por isso que hoje, olhando pela janela da minha casa simples, no interior de Minas, onde os dias já passam devagar, decidi que é hora de falar. Cresci numa família onde as aparências eram levadas a sério. Na vila em que morávamos, meu avô era respeitado, minha avó, devota fervorosa, e entre os filhos deles havia um que se destacava, o tio João. Ele era o caçula, o mais estudado, o mais correto aos olhos de todos. Nunca faltava à missa. Era quem tocava as músicas nas procissões, quem ensinava catecismo para as crianças da comunidade. Sempre de camisa branca, calça passada, olhar calmo, voz mansa, as vizinhas diziam que ele era um anjo na terra. Quando minha mãe ficou viúva, eu tinha apenas 5 anos e foi na casa dos meus avós que fomos morar. Era uma casa grande, antiga, com varanda de madeira e cheiro de fumo e sabão de cinza. E foi ali que meu tio Santo começou a caminhar livre pela minha infância. Era como se ele tivesse assumido o lugar de figura masculina, de exemplo, de guia, e todos achavam lindo o carinho que ele tinha comigo. Eu era uma menina pequena, calada, daquelas que não gostavam de bagunça. Gostava mesmo era de desenhar no chão com carvão, de ouvir rádio colada no radinho vermelho da vovó, de ver a chuva cair devagar nos telhados. E gostava, sim, de ouvir meu tio tocar violão e cantar aquelas músicas antigas que ele dizia que ninguém mais sabia. Eu não sabia, naquela idade, que o afeto pode ter 2 faces, e muito menos sabia que existem monstros que usam sorrisos como máscara. Quando me pegava no colo, todos diziam: "Que amor esse tio tem pela menina!" Quando me levava para a igreja sozinho, era motivo de orgulho. Viu como ele cuida dela? Como se fosse pai. Eu via minha mãe sorrir, grata, porque ele ajudava com tudo. Mas eu também sentia algo que não sabia nomear. Um incômodo que crescia, principalmente quando ele fechava as portas atrás de nós. E eu fui aprendendo a me calar, como as crianças fazem quando percebem que falar seria pior. Fui aprendendo a engolir o choro, a respirar baixo, a obedecer, a me esconder no corpo, e isso ninguém via, ninguém quis ver. Hoje, enquanto escrevo com mãos trêmulas e os olhos marejados, sei que ainda há partes dentro de mim que têm medo. Medo de não acreditarem, medo de acharem que foi exagero, invenção, delírio. Mas eu vivi tudo. Eu lembro de cada cheiro, cada sombra, cada sensação. E só agora, nesta fase da vida
em que a gente já não tem mais o que perder, eu me permito abrir essa gaveta escura da memória. Não por mim, que já andei quase todo o caminho, mas por aquelas que ainda estão no meio dele, com o silêncio entalado na garganta e a culpa errada pesando nos ombros. Que minha voz, hoje, possa servir de espelho para alguma outra mulher que ainda não teve coragem de falar. Porque ninguém, absolutamente ninguém, merece crescer sendo tocada por mãos que o mundo insiste em chamar de santas. A decisão de abrir a boca, depois de tanto tempo, não surgiu do nada. Veio de mansinho, como tudo que muda de verdade na vida. Não foi um pesadelo, nem uma lembrança brusca. Foi só um cheiro de vela antiga e incenso, que senti enquanto arrumava uma gaveta esquecida do armário da sala. Eu procurava um retrato do meu pai para mostrar a um dos meus netos, quando encontrei, por trás de uns guardanapos bordados, um envelope com fotos antigas, daquelas meio amareladas, com borda branca ondulada. No meio de tantas imagens da família reunida em aniversários, almoços de domingo e missas de Natal, meus olhos pararam em uma específica. Eu estava ali, com uns 7 ou 8 anos, de mãos dadas com o tio João, usando um vestido branco que minha mãe havia costurado para minha primeira comunhão. Ele sorria para a câmera com aquele sorriso que todo mundo elogiava e eu estava com o olhar perdido, meio curvado, como se não soubesse o que fazer com meu próprio corpo. Meu neto me perguntou quem era o homem ao meu lado e eu apenas disse: um tio meu já morreu faz tempo. Mas depois que ele saiu correndo para brincar, eu continuei olhando para aquela imagem por longos minutos, como se algo dentro de mim tivesse sido destravado. Fiquei dias com a cabeça cheia, não dormia bem, acordava de sobressalto, como se alguém me chamasse pelo nome no meio da madrugada. Comecei a pensar em tudo o que vivi naquela casa, naquele tempo, com uma clareza dolorosa que eu achava ter perdido. Na época, quando fomos morar com meus avós, minha mãe estava tão frágil. Ela tinha acabado de perder meu pai num acidente com um trator e parecia uma sombra da mulher que um dia foi. Trabalhava feito louca, lavando roupa para fora, cuidando da horta, tentando esconder as lágrimas que escorriam quando ela pensava que ninguém estava vendo. Eu era sua filha única e acho que ela acreditava que, ficando perto da família dela, eu estaria protegida. E, de certo modo, foi o que todo mundo achou também. Afinal, meu avô era respeitado, minha avó, uma mulher de fé, e o irmão caçula dela, o tio João, era visto como exemplo. Nunca casou, dizia que Deus era sua única missão. Estava sempre envolvido com a paróquia, organizando eventos, visitando os doentes, ensinando as crianças da vila a rezar. Quando meu nome foi colocado na lista da catequese, ninguém achou estranho que ele me levasse às aulas sozinho. Diziam que era uma sorte, que ele me dava atenção, que se preocupava com meu aprendizado espiritual. Ela é a queridinha dele, diziam com carinho, como se aquilo fosse uma bênção. Mas por trás da bênção havia uma prisão feita de gestos pequenos, mas envenenados. Ele me colocava no colo e dizia para eu não contar para ninguém que ele me amava mais que todas as outras crianças. Dizia que Deus escolhia alguns seres especiais, que tinham uma missão de agradar, de servir, de calar, e que eu era uma dessas almas raras. No começo,
Eu acreditava, porque era isso que fazem com crianças pequenas. Confundem amor com manipulação, proteção com domínio. Ele sabia exatamente quando ninguém estaria em casa, quando minha mãe estaria fora, quando meus avós estariam na missa das 6, nessas tardes silenciosas, o chão da casa parecia mais frio e o tempo demorava a passar. Ele me chamava para o quarto dos fundos, onde dizia que iríamos rezar juntos. Eu só me lembro da porta se fechando, do som da chave virando na fechadura, do cheiro de madeira úmida e perfume masculino, e das palavras doces que se tornavam toques ásperos, invasivos, que eu não compreendia. Meu corpo sabia que aquilo estava errado, mas minha mente não tinha coragem de dar nome ao que acontecia. Depois, ele dizia que eu era escolhida, que não podia contar a ninguém, senão Deus se entristeceria e minha mãe adoeceria de dor. Eu chorava em silêncio, com vergonha de mim mesma, e a cada vez voltava para o colo da minha mãe, tentando encontrar ali um consolo que já não me pertencia mais. Nunca ninguém suspeitou de nada. Quando, um dia, mencionei com timidez que não gostava de ficar sozinha com o tio João, minha mãe me olhou como quem leva um tapa. Não diga essas coisas, Laurinda. Ele é bom, ele é da igreja. E foi isso, uma frase, uma sentença. Eu calei. Naquela tarde, percebi que não havia espaço para essa minha verdade no mundo daquela família. Eles tinham pressa em manter a fachada, em proteger o nome, em fingir que tudo era santo, puro, limpo. E eu, então, aprendi a sorrir com os olhos secos e a abaixar a cabeça sempre que ele passava por mim e acariciava meus cabelos diante dos outros. E eles achavam bonito, diziam: esse tio João é um anjo mesmo. Mal sabiam que eu já não tinha mais infância. Mal sabiam que o anjo deles roubava de mim a paz noite após noite, sob o manto da fé. E agora, tantos anos depois, bastou uma foto para que tudo retornasse como uma enchente. Não com ódio. Isso eu já não carrego mais, mas com dor sim, uma dor mansa, silenciosa, que sussurra ao pé do ouvido. Você não inventou, você não estava louca, você era só uma menina tentando sobreviver. Por isso, resolvi contar, porque é assim que o silêncio começa a se desfazer. Primeiro por dentro, depois no papel e, enfim, no mundo. Depois daquele dia em que minha mãe me silenciou com uma frase só, algo dentro de mim começou a morrer devagar. Foi como se eu tivesse sido arrancada da infância de uma vez por todas, jogada num mundo onde eu precisava andar com cuidado, medir cada passo, cada palavra, cada gesto. E tudo isso para não despertar o monstro que morava dentro de um homem que o mundo inteiro insistia em chamar de santo. A casa dos meus avós continuava sendo o mesmo casarão antigo, com varanda ampla e cheiro de café coado no pano, mas para mim ela já não era lar, era labirinto. E eu fui aprendendo a me mover por entre aqueles corredores como um rato que tenta escapar do olhar do gato. Acordava cedo, fingia que dormia quando ouvia passos se aproximando, comia em silêncio, respondia com sim ou não. Nunca mais comentei nada sobre o que acontecia entre aquelas 4 paredes fechadas. Eu tinha medo até do barulho dos meus próprios pensamentos. Aprendi a respirar fundo
quando ele entrava na sala, a não olhar nos olhos dele, a suportar os carinhos que ele fazia diante de todos, toques nos ombros, nas costas, nas mãos, sempre fingindo que era afeto de tio. E eu ali, parada, aceitando, porque sabia que resistir seria pior. E porque percebi, cedo demais, que ninguém ali me escutaria se eu gritasse. O mais cruel foi perceber como minha solidão era invisível. Eu andava pela casa como uma sombra, mas todos continuavam dizendo que eu era uma bênção de menina, educada, quietinha, obediente. E eu me perguntava, será que ninguém vê que esse silêncio todo é grito engasgado? Que essa obediência vem do medo, não do respeito? Mas ninguém via, ou talvez vissem e fingissem não ver, o que é ainda mais difícil de aceitar, porque se uma pessoa se engana, a gente até entende, mas quando uma família inteira escolhe fingir que está tudo certo, mesmo diante do óbvio, isso vira cumplicidade. E foi isso que vivi, uma casa cheia de cúmplices do meu sofrimento. Ninguém fez por mal, eu sei. Minha avó era uma mulher criada na rigidez das tradições. Achava que criança devia ser quieta e homem de Deus não podia ser questionado. Meu avô, homem de poucas palavras, passava o dia no quintal cuidando das galinhas e não enxergava nada além do que queria. Minhas tias se ocupavam com costura, com os filhos delas, e achavam que eu era só uma menina tímida. Minha mãe, coitada, estava tão esgotada, tão entregue ao luto e ao medo de fracassar mais uma vez, que preferiu não escutar os sinais. E assim eu fui ficando cada vez mais sozinha, cada vez mais calada. Na escola, também ninguém percebia. Eu tirava boas notas, era educada, nunca arrumava confusão. As professoras me elogiavam, diziam que eu era madura para minha idade. Mal sabiam o quanto de peso eu carregava nas costas miúdas. Enquanto as outras meninas desenhavam casas com árvores e cachorros, eu desenhava janelas trancadas e meninas encolhidas. Mas ninguém interpretava, eu era só uma criança introspectiva, diziam. E eu mesma comecei a me convencer de que talvez aquilo tudo fosse coisa da minha cabeça. Que talvez eu estivesse errada em sentir tanto desconforto. Que talvez meu tio estivesse mesmo só tentando mostrar afeto de um jeito estranho. Foi assim que a culpa começou a se enraizar em mim. E a culpa, quando entra, corrói por dentro. Eu me sentia suja, errada, defeituosa. Passei a me envergonhar do meu próprio corpo, a me esconder no banheiro, a não querer mais tomar banho se soubesse que ele estava em casa. Comecei a comer menos, a dormir mal, a ficar mais magra. Meus olhos, antes vivos, ficaram opacos. Minha avó dizia que era fase de crescimento. E eu não desmentia. O tempo foi passando e os episódios se tornaram mais frequentes. Ele se aproveitava de qualquer momento em que estivéssemos sozinhos. Bastava minha mãe sair para buscar algo na venda, ou minha avó subir para estender roupas no varal. Ele vinha até mim com aquele olhar sereno, aquela voz baixa, e dizia que queria rezar comigo, que Deus estava observando minha fidelidade. Me fazia prometer que nunca contaria nada para ninguém, e dizia que se eu falasse, ele poderia até ser preso, e que isso ia destruir minha família e que todos me culpariam. Eu tinha 9 anos quando ouvi isso pela primeira vez. 9 anos
Uma criança que ainda brincava de boneca escondida atrás da cortina do quarto. E ali estava eu, com medo de mandar um homem para a cadeia. Ele distorcia tudo com tanta calma que às vezes eu achava mesmo que o errado era eu. E essa dúvida, esse nó mental, foi o que me adoentou por dentro. Passei a andar com os ombros curvados, com o olhar baixo, com a alma em ruínas. Com o tempo, perdi o gosto pelas coisas simples. Já não me animava para as festas da igreja, não queria mais ajudar minha avó a bordar toalhas, nem cantarolar com minha mãe, enquanto ela fazia pão. Eu ficava quieta, imóvel, com medo de qualquer aproximação. E mesmo assim, ele continuava, sempre dizendo que era nosso segredo, que ninguém entenderia o que tínhamos. Um dia, me disse que eu era a encarnação de Maria, que Deus havia me escolhido para ser provada. Eu não entendi, mas chorei. E ele me mandou calar. Disse que o choro enfraquecia minha alma. Eu queria gritar, correr, sumir, mas onde uma menina de 10 anos pode ir? Para onde foge quem não tem para onde fugir? Foi nessa época que comecei a rezar sozinha, não pelos motivos que ele queria, mas pedindo, com todas as forças, que Deus me tirasse dali. Eu olhava para as imagens na parede, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, pedia, no silêncio do meu travesseiro, faz ele ir embora, faz alguém enxergar. Mas nada acontecia. Ele continuava ali, e eu também. Até que uma tarde, enquanto eu varria o chão da cozinha, ouvi minha avó dizer para minha mãe que meu tio estava pensando em mudar de cidade, que talvez fosse ensinar em outro lugar. Naquela noite, sonhei que voava. Não sei explicar. Acordei suada, com o coração disparado, mas sorrindo. Era a primeira vez em muito tempo que eu senti alguma esperança dentro do peito. Mas o que aconteceu depois não foi a saída dele. Foi pior. Foi ele dizer que, antes de partir, queria se despedir de mim de um jeito especial. E naquele dia, eu soube que se não fizesse nada, ele levaria de mim o pouco que ainda me restava. Eu não saberia dizer o dia exato em que deixei de me sentir criança, mas sei exatamente o momento em que percebi que tudo aquilo que eu vivia não era normal. E esse tipo de percepção não chega como uma iluminação repentina, mas como uma dor que vai se acumulando em camadas até não caber mais dentro da gente. Eu tinha 11 anos quando uma nova menina chegou na escola, a Cecília, vinda de outra cidade, muito falante, alegre, com aquelas roupas coloridas que chamavam atenção e um jeito de contar histórias como se o mundo fosse um lugar bonito. Ela começou a sentar do meu lado na aula de português e pouco a pouco, mesmo com minha natureza já retraída, fui me permitindo escutar. Ela falava da casa dela com tanto brilho nos olhos que eu sentia um nó na garganta. Dizia que seu pai lia para ela antes de dormir, que sua mãe fazia bolinhos nos fins de semana, que seu tio era um bobo que sempre errava o nome dos sobrinhos. E enquanto ela falava, eu tentava imaginar aquilo acontecendo na minha vida, mas era como tentar enfiar o sol dentro de um poço. Eu ria das histórias dela, mas um tipo de tristeza começou a brotar em mim. Uma tristeza mansa, silenciosa, quase vergonhosa, que me fazia perguntar: por que comigo é tudo diferente? Por que os adultos ao meu redor, em vez de protegerem,
me confundem, me amedrontam, me marcam com palavras e toques que eu nem sei explicar. Foi ouvindo Cecília, com seu jeito leve e inocente de existir, que algo começou a se deslocar dentro de mim. Um dia, ela me deu um cartão feito com papel dobrado e giz de cera, desenhado com corações tortos e palavras doces. "Você é minha amiga preferida", ela escreveu. Eu fiquei olhando para aquilo por minutos sem saber o que responder. Ninguém nunca tinha me dito nada parecido. Naquela tarde, guardei o cartão dentro do meu caderno e, quando cheguei em casa, escondi dentro da fronha do travesseiro. Dormi com ele ali por semanas, como se aquilo fosse uma âncora, como se aquelas poucas palavras me dessem alguma prova de que eu ainda era digna de afeto. E foi por causa daquela amizade, daquele primeiro contato com o que era carinho verdadeiro, que comecei a enxergar a escuridão em que eu vivia. Porque antes, o que o meu tio fazia era só algo estranho, algo secreto, algo que eu não entendia. Mas agora eu começava a dar nome. Não com todas as letras, é verdade, mas já conseguia dizer para mim mesma que aquilo era errado, que aquilo não era amor, que ninguém, por mais respeitado que fosse, tinha o direito de invadir meu corpo e me pedir silêncio em nome de Deus. A partir dessa percepção, comecei a prestar mais atenção aos olhares, aos gestos, às reações das pessoas. Percebi que minha avó apertava os lábios sempre que meu tio se aproximava demais de mim, que minha mãe mudava de assunto quando eu tentava tocar no nome dele, que meus primos evitavam ficar a sós com ele, embora nunca dissessem nada. Comecei a entender que talvez ninguém quisesse encarar o que já suspeitavam, e essa constatação me deixou ainda mais revoltada, porque então eu não estava tão sozinha quanto pensava, apenas invisível por conveniência alheia. Era mais fácil fingir que nada acontecia do que encarar a verdade feia, suja, que ameaçaria derrubar a imagem do bom moço da igreja, do tio que ajudava todo mundo. Eu, uma menina sem pai, sem proteção, era o elo mais fraco, e por isso era mais fácil me calar do que confrontá-lo. Foi nesse mesmo período que ele anunciou que iria embora. Disse à família que tinha recebido um convite para dar aulas de religião em outra cidade, bem mais longe. Todos se comoveram, fizeram um jantar de despedida, choraram no discurso. Eu fiquei quieta o tempo todo. Por dentro, era como se houvesse um tambor batendo. A esperança, aquela que eu já nem lembrava mais que existia, começou a pulsar de novo, mas ao mesmo tempo vinha o medo de que antes de ir, ele quisesse deixar mais uma marca. E de fato, ele tentou. Alguns dias antes de partir, me chamou até o quartinho onde ele guardava os livros. Disse que queria me dar um presente. Eu tremi inteira. Fui com os pés arrastados, rezando por dentro para que alguém nos interrompesse. Mas quando entrei, ele estava com uma caixa de madeira na mão. Dentro havia um terço antigo, daqueles com contas grandes e cruz de metal escuro. Disse que era para eu lembrar dele e de tudo que vivemos. Eu não respondi. Peguei o terço com as mãos geladas e ele tentou me abraçar. Mas dessa vez, meu corpo recuou. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas ele notou. E pela primeira vez, vi seus olhos mudarem. Não com raiva, mas com algo que beirava o desconcerto. Talvez ele tenha percebido que eu já não era mais aquela menina dócil,
que ele controlava com palavras doces. Talvez tenha sentido que eu agora entendia, e foi por isso que ele não insistiu. Se afastou, ajeitou a camisa e apenas disse: "Não esquece que isso é nosso segredo. Se contar, ninguém vai acreditar. Vão te chamar de louca. Vão rir da sua cara." E saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, deitada na cama com o terço entre as mãos, eu não chorei, não rezei, só olhei para o teto e senti uma calma estranha. Não era paz, ainda não, mas era um tipo de certeza. A certeza de que ele ia embora. A certeza de que eu sobrevivi e de que um dia, ainda que demorasse, eu contaria tudo, porque a verdade, mesmo soterrada, ainda pulsa. E naquele momento eu soube. Eu não era culpada. Eu nunca fui culpada. E talvez, só talvez, um dia eu teria força suficiente para gritar isso ao mundo. Ele foi embora numa manhã cinzenta, como se nada tivesse acontecido. Meu avô o levou até a estação de trem. Minha avó fez uma oração baixa, pedindo a Deus que o protegesse, e minha mãe chorou em silêncio, sentada na cadeira de balanço. A família se despediu como se perdesse um filho querido, um anjo missionário, um exemplo de bondade e serviço. Eu, ali no canto da sala, só conseguia olhar para a porta fechada e sentir uma mistura sufocante de alívio e vertigem. Pela primeira vez em anos, o ar parecia um pouco mais leve. A casa, ainda que cheia de vozes e passos, não tinha mais aquela presença silenciosa que me gelava a espinha. Naquela noite, dormi profundamente. Um sono sem interrupções, sem suor frio, sem sobressaltos. Acordei com o sol batendo no rosto, e foi só então que percebi o quanto meu corpo estava se habituado a viver em alerta constante. Era como se minha carne só agora começasse a se lembrar de como era existir sem medo imediato. Mas a liberdade não chegou com a ausência dele. O que ficou foi um campo de escombros. Eu tinha apenas 12 anos, mas já carregava um cansaço de quem viveu demais. Passei a andar com os ombros sempre tensos, mesmo sem razão, como se algo ainda pudesse acontecer a qualquer momento. As pessoas à minha volta diziam que eu estava ficando muito calada, que eu não era mais a mesma Laurinda de antes, e se perguntavam por que eu evitava os encontros de família, por que não sorria como as outras meninas da minha idade. Eu não sabia como explicar que, mesmo sem a presença física dele, ele ainda morava em mim, entranhado na pele, nos ossos, nas lembranças. Quando olhava para os cantos da casa, ainda via sombras que me faziam estremecer. Quando ouvia a palavra tio, sentia enjoo. Quando um adulto me tocava no ombro, mesmo de forma inocente, meu corpo inteiro se retraía e ninguém entendia, ninguém queria entender. Na escola, minhas notas começaram a cair. Eu não conseguia me concentrar. As letras dançavam no papel, os números me confundiam. A professora me chamou de lado uma vez. Perguntou se havia algo errado em casa. Eu balancei a cabeça em silêncio. Ela disse que, se precisasse conversar, podia procurá-la, mas não era tão simples. Como dizer a alguém que eu nem conhecia bem que o homem que todos veneravam me havia destruído por dentro? Como falar sobre algo que nem eu sabia nomear com clareza? No fundo, ainda havia uma parte de mim
que se culpava, que se perguntava se eu não deveria ter gritado, reagido, fugido. E essa dúvida me corroía. Eu queria seguir em frente, mas a dor não deixava. E o pior é que eu não sabia como pedir ajuda. Com o tempo, minha mãe decidiu que era hora de irmos embora da casa dos meus avós. Disse que estava conseguindo juntar um dinheirinho para alugar um cômodo na vila mais próxima. Talvez ela também quisesse recomeçar, esquecer as dores que aquele casarão carregava. Nos mudamos para um quartinho modesto, com paredes finas e uma janela pequena por onde entrava uma luz tímida. Ali, aos poucos, comecei a respirar de novo. Voltei a frequentar a escola, comecei a ajudar minha mãe com os bordados que ela vendia para complementar a renda. Por fora, tudo parecia caminhar, mas por dentro, o abismo só aumentava. Com o início da adolescência, meu corpo começou a mudar, e com ele vieram novas dores. O toque de roupas no peito me incomodava, os olhares dos meninos me deixavam em pânico. Eu odiava o que via no espelho, sentia raiva do meu corpo, como se ele fosse o culpado de tudo que eu tinha vivido. Comecei a me esconder em camadas de roupas largas, a andar curvada, a evitar qualquer tipo de aproximação física. E quando as primeiras colegas começaram a falar de namoros e beijos, eu me afastava, como se aquilo fosse de outro mundo, um mundo ao qual eu não pertencia. Tentei muitas vezes fingir que estava tudo bem, sorria quando era necessário, respondia às perguntas da minha mãe com gentileza, ajudava nas tarefas, mantinha a aparência de menina comportada. Mas bastava um cheiro conhecido, uma lembrança solta, uma música tocada na igreja para que tudo voltasse como uma onda. E nessas horas, eu me trancava no banheiro, me abraçava com força e dizia para mim mesma: já passou, ele não está mais aqui. Mas era mentira, ele ainda estava. Não com o corpo, mas com as marcas que deixou. Eu sentia que algo dentro de mim havia sido quebrado. Algo que ninguém podia ver, mas que eu carregava o tempo todo. Aos 15 anos, conheci um rapaz chamado Pedro. Ele era vizinho de uma amiga, simples, calado, de olhar doce. Um dia, ele me esperou na saída da escola para me oferecer um caderno que eu havia esquecido. Agradeci e, a partir dali, começamos a trocar palavras tímidas. Ele era respeitoso, gentil, nunca passava dos limites. Aos olhos dos outros, era o tipo ideal de moço para uma moça recatada como eu. Mas bastou ele tocar na minha mão certa vez para meu corpo se enrijecer como pedra. Ele notou, perguntou se eu estava bem. Eu sorri e disse que sim, mas por dentro tremia. Eu queria sentir o que as outras meninas sentiam, aquele frio na barriga, aquelas alegrias simples de um primeiro amor. Mas tudo em mim gritava perigo. Era como se a presença de qualquer homem me fizesse lembrar que eu não era segura, que eu não tinha controle sobre meu próprio corpo. A relação com Pedro não durou. Não por culpa dele, era eu. Eu não sabia como me permitir ser tocada sem medo, sem repulsa, sem vergonha. Me sentia errada, quebrada, imprópria. Passei anos achando que jamais conseguiria me casar, que jamais teria filhos, que jamais confiaria em alguém de novo. E, em muitos sentidos, foi verdade. Tive outros pretendentes ao longo dos anos, mas sempre me afastava. Criava desculpas, sumia, mudava de cidade.
Eu trabalhava muito, estudava quando podia, ocupava meu tempo com tarefas intermináveis. Tudo para não parar e encarar o que doía, porque eu sabia que, se parasse, se olhasse de frente, talvez eu desabasse de vez. Foi só depois dos 40 que encontrei certa paz. Conheci uma mulher chamada Estela, que me ofereceu um trabalho numa pequena biblioteca comunitária. Ela era sensível, perceptiva, e foi a primeira pessoa que olhou para mim com ternura, sem querer nada em troca. Um dia, ela me ofereceu um chá, sentou do meu lado e disse: "Você carrega uma dor antiga nos olhos, Laurinda. Quando quiser, pode me contar." Eu não contei naquele momento, mas chorei. Chorei como não chorava desde a infância. Ela apenas segurou minha mão. E aquele toque leve e respeitoso, me devolveu algo que eu nem sabia que ainda existia: dignidade. Comecei, pouco a pouco, a me permitir viver de novo. Mas a ferida nunca desapareceu por completo. Ela cicatrizou torta, como madeira queimada pelo tempo. Eu segui em frente, casei tarde, não tive filhos, mas criei os sobrinhos do meu marido com amor. Fui boa tia, boa vizinha, boa funcionária. Cumpri meu papel no mundo, mas sempre carregando comigo um silêncio que gritava nas noites mais longas. E agora, velha, sentada nesta cadeira, olhando para o quintal cheio de folhas secas, eu finalmente entendo. Meu maior feito não foi ter sobrevivido ao que ele me fez, mas ter continuado sendo boa, mesmo quando tudo ao meu redor tentava me transformar em pedra. E por isso, por mim, pelas que vieram antes e pelas que ainda virão, eu escrevo tudo isso. Porque um dia, quando eu já não estiver mais aqui, talvez alguma outra mulher leia estas palavras e entenda que não é louca, nem fraca, nem suja. Ela apenas sobreviveu, como eu. Foi muitos anos depois, quando já tinha cabelos brancos e um andar mais lento, que eu o vi de novo. Não sei se foi castigo ou chance de encerramento, só sei que a vida, com sua ironia cortante, me colocou diante dele quando eu já achava que jamais o veria outra vez. O reencontro aconteceu no velório de uma prima distante, numa pequena cidade do interior, para onde ele havia se mudado décadas antes. Eu fui por obrigação, por respeito à família e por acreditar que a dor da perda une mais do que separa. Não sabia que ele estaria lá. Não imaginei que ainda estivesse vivo, nem que ousaria aparecer num lugar público depois de tudo. Mas ele apareceu, com a mesma postura ereta, os cabelos agora completamente brancos e uma bengala discreta, como se o tempo tivesse apenas acrescentado um verniz de fragilidade à imagem de homem respeitável que ele sempre cultivou. Quando o vi atravessar a porta da capela, meu corpo congelou. Senti as mãos suarem, o coração acelerar, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo e eu tivesse voltado a ser aquela menina de 9 anos, de olhos baixos e estômago revirado. Ele me viu. Claro que me viu. Seus olhos me encontraram com a mesma calma silenciosa de sempre, como se não houvesse nada entre nós além de um laço familiar qualquer. E veio em minha direção, com um leve sorriso no rosto, como quem reencontra uma velha conhecida. "Laurinda", disse ele, num tom suave, pausado, como se estivesse falando com uma criança. "Minha menina preferida." Foram essas as palavras, minha menina preferida,
E ali mesmo, diante do corpo frio da nossa prima, diante de toda uma família que ainda o chamava de Joãozinho do coração puro, eu soube que tinha chegado o fim do meu silêncio. Eu não planejei, não ensaiei. Apenas levantei os olhos, respirei fundo e respondi, com a voz firme, ainda que baixa: "Não me chama assim, nunca mais." Ele parou, ficou olhando para mim, sem entender, ou talvez entendesse, mas preferisse fingir, como sempre fez. "Você sabe o que fez, e eu também sei, e agora eu não vou mais fingir que não aconteceu." A voz saiu serena, sem raiva, sem lágrimas, mas com o peso de quem esperou a vida inteira para dizer aquelas palavras. E ele, com a mão trêmula na bengala, apenas balançou a cabeça, murmurando algo como: "Você era só uma menina confusa." Mas eu já não era confusa, nunca mais. A sensação que me tomou depois disso não foi de vingança nem de vitória. Foi algo mais delicado e difícil de explicar. Foi como se eu tivesse, enfim, devolvido para ele a parte do peso que carreguei sozinha durante tantos anos. Como se, ao falar, eu tivesse rompido uma corrente invisível que me amarrava à imagem dele. Não houve plateia, nem testemunha, nem escândalo. Ninguém se aproximou, ninguém pareceu notar. Mas para mim, ali, naquele instante, o tempo se partiu. Eu me separei dele para sempre. Voltei para casa naquele mesmo dia. Não fui ao enterro. Não fiquei para o almoço de família. Não me despedi. Apenas fui embora, com passos lentos, mas com um alívio no peito que nunca antes havia sentido. Era como se tivesse deixado, enfim, o peso da infância no túmulo da minha coragem. Os dias que se seguiram foram calmos. Não precisei conversar sobre isso com ninguém. Não escrevi, não desabafei, não contei para minha irmã, nem para as poucas amigas que ainda cultivo. Aquilo era meu gesto, minha libertação. E, ao mesmo tempo, era um presente que eu dava para Laurinda menina, que um dia ficou sozinha diante de um quarto fechado e acreditou que o mundo havia virado as costas para ela. A mulher que eu me tornei voltou para buscá-la. E mesmo tarde, mesmo ferida, mesmo já enrugada pelo tempo, eu a tirei daquele lugar. Desde então, durmo melhor. Não sempre, mas com menos pesadelos. Passei a caminhar mais devagar, não só por causa da idade, mas porque parei de fugir. Posso ir até a igreja sem que me falte o ar quando sinto o cheiro do incenso. Posso ouvir as palavras tio, fé, bondade, sem que minha pele se arrepie com náusea. Posso, sobretudo, olhar para mim mesma no espelho e enxergar uma mulher inteira, não intacta, mas inteira, porque agora sei, mesmo que ele nunca tenha sido punido, mesmo que todos ainda o vejam como um homem de bem, eu sei quem ele foi comigo. E mais ninguém precisa saber. Basta que eu saiba, basta que eu tenha dito. Hoje em dia, quando me perguntam se tive uma vida feliz, eu sorrio com aquele sorriso que só as mulheres muito vividas sabem dar. Não é um sorriso fácil, nem feito de lembranças doces, mas também não é um sorriso amargo. É um gesto calmo, cheio de silêncios e pausas, que guarda dentro de si tudo aquilo que não precisa mais ser explicado. Porque a verdade é que felicidade, para quem atravessou o tipo de escuridão que eu atravessei,
não vem como um presente embrulhado com laço de fita. Vem em forma de alívio, vem nos dias em que a gente acorda e sente que o peito não pesa tanto. Vem no olhar do neto que corre para o nosso colo sem medo. Vem na capacidade de olhar para trás sem se afogar. Eu tive momentos bons, sim, e outros tantos profundamente solitários. Mas cheguei até aqui, e isso, para mim, já é mais do que vitória. É redenção. Moro hoje numa casinha simples, com janelas azuis e paredes brancas que descascam no verão. As flores do jardim são todas herança da minha mãe, que amava violetas e manjericão. Tenho uma rotina mansa. Levanto cedo, passo café, sento na varanda para ver o dia nascer. As dores do corpo são muitas, como era de se esperar aos 81 anos. A memória falha às vezes, esqueço nomes, confundo datas, mas há coisas que nunca saem de mim. O cheiro da madeira do velho quarto, o som abafado da chave girando, a dor no ventre que vinha sem aviso. Essas memórias não me dominam mais, mas caminham comigo como cicatrizes que o tempo não apaga. E mesmo assim, mesmo com tudo, aprendi a não desejar que tivesse sido diferente. Não por resignação, mas porque sei que, de alguma forma que só Deus entende, o que vivi me tornou quem sou. Uma mulher que caiu e se levantou sozinha. Uma menina que perdeu a infância, mas não perdeu a compaixão. Costumo escrever cartas para mim mesma. Comecei esse hábito tarde, já depois dos 60, quando percebi que ainda existia dentro de mim uma Laurinda pequena esperando ser escutada. Nessas cartas, eu não peço nada, não reclamo, não justifico, eu apenas conto. Conto o que lembro, o que doeu, o que calei, e ao escrever, sinto que vou me reunindo em pedaços. Já rasguei muitas dessas cartas, joguei fora outras tantas, mas algumas eu guardei. Estão numa caixa de papelão debaixo da minha cama, junto com os retratos antigos e um terço que, embora marcado, carrego comigo não por fé no objeto, mas como símbolo do que enfrentei. Um dia, talvez alguém leia essas cartas, talvez alguma neta curiosa as encontre e queira saber mais sobre mim, ou talvez não. Talvez fiquem ali até se desintegrarem, mas não importa. O que importava era escrevê-las. Nomear a dor é um ato de coragem, e eu me orgulho de ter feito isso, ainda que ninguém mais veja. Não busquei justiça e às vezes me perguntam por quê. Não denunciei, não confrontei a família, não quis derrubar o pedestal que construíram para ele. E a resposta é simples. Porque minha justiça foi sobreviver. Porque minha forma de vencer foi não permitir que ele me transformasse no que ele era. Eu escolhi continuar cuidando mesmo depois de ter sido ferida. Escolhi amar, mesmo quando meu corpo gritava por desconfiança. Escolhi envelhecer com dignidade, sem amargura, sem sede de revanche. A raiva passou, a mágoa também. O que ficou foi um tipo raro de sabedoria, a de quem sabe o valor de cada passo, de cada escolha, de cada noite em que não se tirou a própria vida por um fio. Porque sim, houve noites em que pensei que não aguentaria. Houve momentos em que desejei desaparecer, mas não desapareci. E hoje posso dizer, valeu a pena resistir. Tenho amigas que ainda não contaram suas histórias. Algumas eu percebo no olhar, no jeito hesitante de falar, nas pausas longas, outras
já nem lembram mais, enterraram tão fundo que virou silêncio dentro do corpo. E eu as entendo, porque cada mulher encontra seu tempo. Não há hora certa para abrir a boca. Há coragem e essa não se impõe. Ela cresce devagar, feito raiz em terra seca, e quando brota, não é para gritar, é para respirar. A minha voz saiu baixa depois de décadas, mas saiu. E é por isso que hoje posso dizer sem medo: eu não fui culpada, eu era uma criança. Eu merecia ter sido protegida. E mesmo que não tenha sido naquela época, eu me protegi depois. Eu me cuidei, eu me reconstruí, com pedaços, com falhas, mas também com força. A fé que eu carrego hoje não é mais a fé cega de quando era menina. É uma fé madura, que entende que igreja não é parede, que padre não é Deus, que gente de bem pode esconder monstruosidades por trás de sorrisos e ladainhas. É uma fé que reza em silêncio, que conversa com o divino no quintal, ao regar as plantas, ao lavar a louça, ao colocar um pão para assar. É uma fé que me permite perdoar, mas nunca esquecer. E é isso que eu quero deixar de herança. Não bens, porque nunca fui rica. Não grandes feitos, porque levei uma vida comum. Mas que os que vierem depois saibam que uma mulher pode ter sido ferida na infância e ainda assim se tornar boa. Que pode ter vivido décadas com uma dor calada e mesmo assim continuar amando. Que pode ter sido esquecida, desacreditada, silenciada e mesmo assim deixar um legado de verdade. Se você chegou até aqui me ouvindo, se escutou minhas palavras até o fim, eu te agradeço. Não por pena, mas por ter me dado o presente da escuta, por ter deixado que uma velha senhora, com as mãos trêmulas e o coração cheio de marcas, pudesse contar sua história. E se em algum momento, em algum trecho você se reconheceu, saiba que você não está sozinha, nunca esteve. Sempre há alguém que entende, sempre há alguém que já passou. E se eu, com todo o peso que carreguei, consegui seguir, então você também consegue. Não há dor que dure para sempre, mas há verdades que precisam ser ditas para que a cura comece. Esta foi a minha. Obrigada por escutar.